Oi gente, eu sou a Liz, esse é o canal Liz em Toronto, sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje, como vocês estão lendo aí no título, eu vou contar pra vocês por que eu vim pra Toronto. Bom, pra contar essa história eu quero começar lá no comecinho, quando eu era criança, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Bom, naquela época a gente não tinha internet, o mundo era completamente diferente e assim, tinha TV a cabo, mas era muito caro na época, né? Poucas pessoas tinham acesso, então a gente assistia a televisão aberta mesmo, e nos canais de televisão aberta a gente tinha os programas infantis que eram apresentados pela Xuxa, a Mara Maravilha, a Eliana, a Angélica, essas eram as mais famosas, né? Eu adorava a Xuxa era a minha preferida, mas aí ela parou o programa no Brasil para apresentar o show da Xuxa na Argentina, se eu não me engano. E aí a minha segunda opção foi a Eliana. A Eliana, ela tinha um programa infantil de manhã no SBT que chamava Bom Dia e Companhia. Então eu assistia, assim, passei a assistir a Eliana, né? Porque eu ia pra pré-escola de tarde. Então eu assistia a Eliana, eu adorava. E aí, no mês de outubro, ela fazia um especial do mês da criança. Ela ia pra Disney, né, em Orlando, nos Estados Unidos. E aí ela mostrava as imagens do parque, ela conversava com outras pessoas em inglês e tal. E isso foi me fascinando. Foi a partir daí, assim, que eu comecei a ter noção que existiam outros países, outras línguas, outras culturas, né? E eu comecei a gostar disso, ela mostrava o avião e tal, e eu comecei, nossa, que legal, né? Você pega um avião e viaja e tal. Aí eu já fui me fascinando, assim, fui adorando o assunto, né? E aí nessa mesma época, o meu pai, ele viajou a trabalho pela empresa dele, eu acho que foi umas 2 vezes, foi para outros países, né? E a gente levou ele para o aeroporto. E naquela época era muito, muito, muito caro viajar. Mesmo de classe econômica era caríssimo. Então eram raríssimas as pessoas que a gente conhecia que poderiam viajar. Então seriam raras também as vezes que a gente iria pro aeroporto. Então, como a gente teve essa oportunidade, né, a gente foi. Eu lembro que foi acho que a minha família inteira, assim. A gente foi levar o meu pai pra viajar, né? E aí, lá no aeroporto, eu comecei a ver os comissários, os pilotos passando, assim, e eu achei aquilo o máximo. E naquela época, o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ele era bem menor do que ele é hoje. E ele tinha um espaço que, ao invés de ter uma parede, era um vidro, assim, era um vidro bem gigante. E por esse vidro, a gente podia ver os aviões decolando, pousando. E aquilo também eu achei o máximo, eu amei, assim, nossa, eu quero muito viajar. Então todo esse ambiente foi me fascinando e foi crescendo em mim essa vontade de viajar, de conhecer o mundo, né? E assim eu já comecei a pensar, nossa, quero viajar, enfim. Já tive interesse por isso, né? Só que aí eu era uma criança de 5 anos, né, gente? Eu não ia viajar, né? Eu não ia pegar um avião e viajar. Aí foi passando o tempo, né? Até que chegou, eu acho que era a 8ª série, eu tinha uns 14 anos. E aí eu tinha uma colega na escola que ela ia fazer intercâmbio. Aí ela começou a contar pra nós, né, como que ia ser. Ela ia fazer inglês nos Estados Unidos por 6 meses, né? E aí eu fiquei também, nossa, que legal, né? Deve ser muito legal morar em outro país, estudar a língua. Então, né, eu me interessei pelo assunto intercâmbio. E aí dei uma pesquisada sobre, né, tal. Mas assim, era totalmente fora da minha realidade, gente. Intercâmbio era caríssimo, ainda é, né, hoje em dia, naquela época era mais ainda. E eu era menor de idade, então não ia rolar mesmo. Aí tudo bem, eu continuei interessada no assunto, né? Sempre interessada em viajar e conhecer outros países e tal.
Aí passou o tempo, até que chegou a faculdade. Aí na faculdade eu fiz pedagogia no Brasil, sou formada pela Fundação Santo André, tá? Com muito orgulho, adoro meu curso. E lá na faculdade eu conheci a minha amiga super especial, que eu tenho até hoje, que é a Aline. Aline, se você estiver assistindo, um beijo pra você, muita saudade. Então, e a Aline também gostava desse assunto de intercâmbio, e a gente sempre conversava e tal. E eu falava pra ela, ó, eu adoraria fazer intercâmbio, mas eu não tenho condições de pagar o intercâmbio, né? É muito caro. Mesmo trabalhando tudo, era muito caro. Mas aí ela veio e falou pra mim que tinha uma chance da gente fazer intercâmbio que seria mais acessível, mais barata, que é o intercâmbio de au pair. Aí ela me explicou, né, o que era. Pra quem não sabe, au pair é um intercâmbio que você vai morar na casa de uma família em outro país, né? Você mora na casa da família, eles vão te pagar um salário, uma espécie de salário toda semana, e em troca você vai cuidar das crianças, né? Pra mãe e pro pai. Você vai ser tipo uma nene, né? Uma babá. Você cuida das crianças, tudo. E aí você ganha esse salário e eles também vão pagar o curso do idioma do país que você vai morar, né? E esse é um intercâmbio que é mais barato, né? Os valores dele assim, são mais acessíveis. E aí eu fiquei interessada, eu falei, nossa, é mesmo, hein? E tinha tudo a ver com a gente, porque a gente estava fazendo pedagogia, a gente trabalhava com crianças, né? A gente já tinha experiência, a gente adora trabalhar com criança. Então tava tudo no caminho certo. Aí eu me empolguei, vamos lá, vamos tentar, né? E aí eu e ela fizemos o perfil no site Au Pair World. Esse site ele é tipo um Facebook para esse intercâmbio, né, que você faz o seu perfil, aí a família vê a sua experiência, né, se a família gostar de você, ela entra em contato através desse site e vocês combinam e você vai ser au pair da família, né, por 1, 2 anos, depende. E aí eu achei o máximo, assim, o site era super legal, eu fiz meu perfil, tudo, a Aline fez o dela, e aí a Aline conseguiu uma família, e eu não consegui. Eu fiquei mais de 1 ano no site, eu conversei com várias famílias, tal, mas eu cheguei perto uma vez só, era uma família da Bélgica, mas aí não deu certo, por causa de datas. Eles queriam o mais rápido possível, só que eu ainda não estava preparada na época, com documentação, essas coisas, né? E eu queria ter mais dinheiro, então não deu certo. Fazer o que, né, gente? É destino, não era pra ser, né? E aí, como eu fiquei mais de 1 ano tentando, eu fiquei desanimada, né? Aí eu falei, deixa pra lá, a vida que segue. E aí nessa, eu terminei a faculdade, me formei, fiz concurso público, trabalhei de professora de educação infantil na prefeitura de São Bernardo. Assim, tava tudo bem, minha vida tava indo bem e tal, assim. Eu adorava o meu emprego, eu adoro as crianças, era legal, assim, eu conheci várias pessoas bacanas que eu tenho contato até hoje, adoro todo mundo. E assim, eu tava feliz, mas ao mesmo tempo eu sentia que faltava alguma coisa. Mas mesmo assim eu pensei, quer saber, eu vou aproveitar e viajar nas férias. Eu viajo nas férias, conheço outros países e assim vai. E foi o que eu fiz, né? Eu fui para os Estados Unidos, fui para Disney, fui para Orlando, Miami, eu fui para França, Paris, fui visitar minha amiga Aline, que mora lá, maravilhosa. E aí depois eu fui para Argentina também. Eu levei minha mãe comigo pra Argentina, foi bem divertido, foi bem bacana. Foi muito legal o nosso momento, eu e minha mãe, assim, foi bem legal. E aí eu ia viajar de novo, só que aí eu pensei, não sei, eu queria uma mudança, assim, eu queria aproveitar, eu não sei, eu tava sentindo que faltava alguma coisa na minha vida, eu queria uma mudança, né? Aí eu fiquei pensando, veio a ideia do intercâmbio na cabeça de novo,
né? Naquela altura eu já tinha mais dinheiro na conta, né? Que eu tava guardando. Mas aí mesmo assim eu decidi por fazer uma nova faculdade. Eu pensei, vou fazer uma outra faculdade. Às vezes outra carreira vai me fazer feliz, assim, de repente eu preciso mudar o campo profissional, né? E aí eu resolvi fazer recursos humanos na Faculdade Metodista de São Bernardo. Ou universidade, acho que é universidade. E aí eu comecei, no comecinho de 2014, né, janeiro de 2014, eu entrei na faculdade e comecei a estudar. Só que aí, lá em fevereiro, assim, eu já vi que não era minha praia, não tava gostando, não tava satisfeita. E eu fiquei refletindo, aí eu pensei, quer saber? Eu vou seguir meu sonho, vou fazer o meu intercâmbio. E aí eu comecei a pesquisar. Aí eu pensei, bom, eu vou querer ficar de 6 meses a 1 ano, então eu preciso de um intercâmbio que eu possa trabalhar no país. Porque eu não poderia ficar 6 meses a 1 ano só estudando, né? Eu não ia ter condições de bancar tudo isso. Então eu tinha que trabalhar no país. Aí eu comecei a pesquisar intercâmbios que eu pudesse trabalhar. E aí na época tava muito em alta aquele intercâmbio de estudar inglês e trabalhar no país, né? Eu queria aprender inglês. Porque o inglês ele é a língua universal, né? Ele é super útil no mundo todo, então eu queria aprender inglês mesmo, de verdade. E aí eu me interessei por esse intercâmbio, que era estudar inglês e trabalhar. E aí eu comecei a pesquisar os países, né? A minha primeira escolha, né? O país que eu realmente queria morar, conhecer, era a Inglaterra. Meu sonho era ir pra Inglaterra, morar em Londres. Eu achava maravilhoso, adorava, assim, o sotaque, né, os filmes de lá e tal, eu achava lindo. Só que eu fui ver os preços, era muito caro. E também me falaram que se caso eu gostasse, quisesse ficar mais tempo, ia ser mais difícil a imigração lá e também brasileiros não podiam estudar inglês e trabalhar na Inglaterra. Então, descartei. Aí também me falaram da Irlanda, mas eu nunca gostei da Irlanda. Eu não sei, nunca me atraiu. Não tem nada contra, tá, gente? É que não me atraiu. E o sotaque é diferente e tal. Eu tinha ouvido falar também histórias de preconceito contra imigrantes lá. Eu fiquei com medo na época, então descartei também. Escócia também não queria ir. Não tinha minha cara, assim. Aí eu fui pra Austrália, pensei na Austrália. A Austrália é lindo, maravilhoso, só que também caríssimo. E é muito mais longe, né, do outro lado do mundo. Ia ser muito mais trampo ir pra lá e tal. E era muito caro, também descartei. Aí Estados Unidos fora de cogitação, porque Estados Unidos, se você estuda, você não pode trabalhar. E aí, gente, o que aconteceu? Pensei no Canadá. Então, a minha opção era o Canadá, e também muita gente me falou que o Canadá era aberto à imigração. Eles recebiam bem imigrantes aqui, e que se eu quisesse imigrar no futuro, né, virar uma residente permanente, ia ser um processo mais fácil, mais acessível aqui. E aí eu pensei, vamos lá, né? Eles vão falar inglês também, é perto dos Estados Unidos. Caso eu queira passear nos Estados Unidos, eu posso ir, voltar. Então, Canadá. Fechei Canadá. E aí comecei a ir fundo na minha pesquisa no Canadá, né? Pesquisei online, eu fui numa feira de intercâmbio, fui numa loja da CI Intercâmbio em São Bernardo, que era perto da minha casa. Aí eu gostei muito dos detalhes do curso e tal, vi os valores, vi que parcelando eu conseguia pagar. E aí decidi, pronto, é isso, eu vou pro Canadá. Aí nessa eu fui, sentei com a minha família, a gente conversou. Aí no começo meus pais não gostaram muito, né, da ideia de eu fazer um intercâmbio, ficar longe de outro país e tal.
Mas no fim eles entenderam, deram todo o apoio, assim como eles me dão apoio até hoje. Minha família é maravilhosa, não tenho nada do que reclamar. Inclusive meu pai, ele fez uma surpresa pra nós, isso foi em 2009. Ele comprou passagens de avião pra Minas Gerais, pra gente poder viajar de avião pela primeira vez. E assim, foi muito legal, foi demais. Sou eternamente grata, assim, foi bem bacana. Bom, enfim, voltando à nossa história. Aí eu contei pros meus pais tudo, ficou decidido. E aí eu fechei o contrato com a agência de intercâmbio, a CI Intercâmbio, né? Lá em São Bernardo. E aí comecei, né? Os pagamentos e tal, né? Vocês sabem como é. E aí eu fechei a minha viagem pro dia 11 de outubro de 2014 pra vir pro Canadá. Aí eu comprei passagem, tudo, né? E aí foi uma questão de esperar, assim, né? Chegar no dia. E aí assim foi passando. Aí eu pedi a conta na prefeitura, né? Eu poderia ter pedido uma licença sem remuneração, mas ela tinha uma validade, tudo. E eu não queria ficar presa a isso, né? Então eu resolvi pedir a conta pra não ter laços, não ter problemas futuros. Achei melhor pedir a conta. Então, chegou o último dia de trabalho. E assim, as meninas, as outras professoras, né, todo o pessoal que trabalhava lá, eles fizeram uma surpresa pra mim, foi muito lindo. Ganhei presentinhos, mensagem, e foi maravilhoso, assim. Eu amei, aí chorei, né, todo emocionado e tal. Aí fiz as malas, me preparei, até chegar o grande dia, né. Aí chegou o dia 11 de outubro. E aí eu... Tipo assim, umas 2 horas antes de ir para o aeroporto que caiu minha ficha. Tipo, eu tô indo para outro país, totalmente sozinha, é outra língua, outro idioma. Aí que eu comecei a tremer na base, sabe? E me deu uma crise de choro, assim. Eu lembro que eu comecei a chorar. Aí minha mãe foi lá no meu quarto e tal, falou pra me acalmar, que eram pouquíssimas pessoas que tinham esse privilégio de fazer um intercâmbio, isso é verdade. E aí a gente conversou, tudo, me acalmei, fui pro aeroporto. Aí cheguei lá e tal, né, aí de novo chororô. Me despedi, né, dos meus pais, tudo, tinha me despedido da minha família. Aliás, a minha família fez uma festa de despedida pra mim. Foi muito bonito também, muito emocionante. Eu amei. E aí tá, embarquei. Embarquei e tal, e já começou a minha presepada, né? Assim, a minha aventura. Porque o pessoal da Air Canada, né? Eles me colocaram na poltrona do meio, na fileira do meio. Então eu tava no meio de duas pessoas. Era um brasileiro e um canadense. O brasileiro dormiu a viagem inteira e o canadense, ainda bem que ele ficou acordado e ele levantava bastante. Isso foi bom pra mim, que eu pude levantar também, andar no corredor do avião, pude ir no banheiro. Foi bem legal, assim, foi bem tranquilo nessa parte. E aí o voo foi ótimo, eu lembro, os comissários eram legais, a comida foi boa, deu tudo certo, assim, acho que teve um pouquinho de turbulência. Não muita. E aí cheguei no Canadá, cheguei em Toronto, dia 12 de outubro de 2014, Dia das Crianças. Lembra lá da Eliana? Então, aí cheguei, foi tudo bem na minha imigração, passei, assim, o cara só pediu meu passaporte, aí ele olhava no passaporte, colocava uma coisa lá no computador. Aí ele falou pra eu passar e tal, tudo bem. Fui, peguei minhas malas, tudo certo. Aí peguei um táxi e fui pra minha homestay. Eu contratei 1 mês de homestay, né, pra chegar e já ter um lugar pra ficar. E o meu intercâmbio até então era 6 meses. Eu contratei 6 meses de intercâmbio na época, né? 6 meses pra estudar inglês e trabalhar aqui no Canadá. Só que vocês sabem, né? Acabei ficando um pouquinho mais, né? Tô aqui até hoje. Bom,
Aí na época, né, eu fui pra homestay. Pra quem não sabe, homestay é assim, é uma casa de uma família canadense, né, no caso. Você mora com eles e aí eles te tratam como se você fosse da família. E você aprende, tipo assim, eles te ajudam a aprender a cultura do país e você vai praticando o inglês com eles, né. É isso que a agência de intercâmbio vende pra nós. Então, né, cheguei na minha homestay. Aí o host dad tava me esperando. O host dad é o pai, né, da família lá. Aí ele tava me esperando. Isso era umas 6 da manhã que eu cheguei lá. Eu tava com 2 malas, né, 2 malas enormes. E aí cheguei e tal, a gente conversou. E eu fui entrar na casa. Quando eu entrei na casa, eu sabia que era um costume canadense tirar o sapato pra entrar. Só que na hora eu esqueci. Eu tava carregando uma mala enorme. Esqueci. Só que nisso, gente, assim que eu entrei na casa, esse homem, ele gritou comigo. Ele gritou, tira o sapato! Eu fiquei chocada. E aí depois que ele viu minha reação, aí ele pediu desculpa e tal. Ele falou, eu sei que você é de outro país, me desculpa, mas aqui no Canadá a gente tira o sapato quando entra em casa. Eu, não, tudo bem, sem problemas. Aí fui, tirei meu sapato. Gente, eu já... Tipo assim, foi uma prévia do que estava por vir, sabe? Aí ele me apresentou assim, me mostrou a casa inteira, mostrou meu quarto. Aí eu fui pro meu quarto, guardei minhas coisas, né? Aí ele falou que ia deixar eu descansar. Aí ele também deixou um papel com as regras da casa, uma escrivaninha tinha no quarto. Aí tá, ele me deixou lá no quarto e aí eu fui tomar um banho, né? Eu tinha banheiro privativo, eu paguei, né, pelo banheiro privativo. E aí tomei um banho e tal. Aí eu dormi até umas 10h30, 11 da manhã. Aí eu pensei, acho que é melhor eu ir acordar, né? Ir lá ver a família. Tipo, vou ficar aqui dormindo o dia inteiro, né? Vai dar mal, assim, né? Aí tá, acordei, me limpei e tal, né? Fiz a minha higiene, blá blá blá, e fui encontrar eles na sala. Aí, tipo, essa hora a esposa já tinha acordado. Aí eu falei oi pra ela, tal, a gente se conheceu. A gente conversou na cozinha por um tempo. E aí nessa hora eu resolvi entregar os presentes, né? Porque tem essa cultura que quando você fica na casa de alguém, você leva presentes do seu país pra essa família, né? E foi isso que eu fiz. Eu levei várias coisinhas bonitinhas do Brasil, assim, tipo souvenir, né? E eu também levei um CD, uma coletânea do Milton Nascimento. Milton Nascimento é maravilhoso, né, gente? Vocês sabem, música de qualidade. Aí eu expliquei pra eles quem era Milton Nascimento, dei o CD, tudo. Falei que era música, era MPB, né, de qualidade. Vocês não sabem o que o cara fez. Ele olhou pro CD e ele já me devolveu, assim, na mesma hora. Ele olhou pro CD, devolveu pra mim e falou assim, desculpa, mas aqui nessa casa a gente não escuta música de outros países. Pois é, gente. Ele fez isso comigo. Na hora eu não sabia o que fazer, eu fiz uau, sabe? Tipo, eu não sabia onde enfiar minha cara, assim, ficou super constrangedor. Aí a esposa tava junto, ela viu, ela ficou super sem graça. Aí depois ela pediu desculpas por ele, mas os outros presentes ela aceitou, ela pegou, né, ela guardou. E aí eu, nossa, que legal, né? Esse cara gritou comigo, agora ele recusa o presente. Bem bacana essa família. Aí passaram uns dias e assim, gente, ele era muito desagradável. Ele entrava no meu quarto sem eu saber, assim, e não podia, né? Não poderia, porque eu paguei pelo quarto, então aquele período o quarto era meu, né? Tipo, não era pra ficar ninguém entrando lá e mexendo na minha privacidade, né? Mas eu sabia que ele entrava porque quando eu voltava da escola tinha coisa em outro lugar, sabe? Assim, eu deixei
um caderno assim na escrivaninha, eu sabia que ele tava de outro jeito, sabe? Quando eu voltava. E assim, um cara super grosso. No começo ele até que, como eu tinha um pouco de conhecimento de inglês, ele não pegou muito no meu pé. Mas aí tinha uma palavra ou outra que você não conhece ainda, que você pode pronunciar errado. E aconteceu isso, uma vez eu pronunciei uma palavra errada, aí ele me corrigiu, só que aí ele debochou, sabe? Aí eu fiquei, gente, como assim, né? O cara tá recebendo estudantes internacionais na casa dele e ele debocha da pessoa. E as opções, né, as opções de refeição. Porque eu paguei por 3 refeições, eu paguei por almoço, café da manhã, né, e a janta. E aí eu fui saber, né, no dia seguinte que eu fui saber melhor sobre as refeições da casa, assim. E aí de café da manhã as opções que ele dava eram pão, geleia, leite, cereal e uma banana ou maçã. Você podia escolher o que você quisesse. Era esse o menu todo dia, era isso, a mesma coisa. E o almoço também era você embalar isso e levar pra escola. E aí a janta que eles cozinhavam, né? Que eles faziam uma comida e tal. Que aí na hora da janta, que a gente tinha que sentar todo mundo junto, conversar, falar como que tinha sido o dia. E era por volta de 6 da tarde, né? Que eles jantam muito cedo. E aí eram essas minhas opções. E uma vez, gente, ele fez um ovo, só que não era nem mexido, assim, você não conseguia distinguir, ficou uma meleca, uma coisa mole, assim, mas eu sabia que era ovo. E ao mesmo tempo, ele serviu isso pra mim e pra outra estudante. Aliás, a outra estudante da casa também era brasileira, e ela é muito querida, é um amor, a gente mantém contato também até hoje. Adoro ela sabe tudo que aconteceu naquela casa. E aí, assim, ele serviu esse ovo pra nós e ao mesmo tempo ele tava esquentando uma carne, não sei, esquentando ou assando uma carne, assim, e aí ele mostrou a carne pra nós, tal, e falou que não era pra gente, que era pra família dele, que a família dele tinha viajado e eles iam voltar da viagem, e ele tava preparando um banquete pra família. Tipo assim, é desnecessário, né? Super desnecessário. E uma vez também ele comprou um chocolate, aí ele botou na estantezinha da cozinha, aí ele chamou minha atenção que eu tava pegando água, aí eu falei, sim, né? Aí ele mostrou o chocolate, apontou pro chocolate e falou assim, é proibido pra você. Aí eu, ai gente, ó, por mim você pega esse chocolate, você sabe, né? E ele fazia essas coisas desagradáveis com a gente, a gente não podia usar a internet, olha o absurdo. Ele não deixava a gente usar Skype pra falar com a família, naquela época era mais Skype ainda, né? Ele não deixava a gente usar pra falar com a nossa família, pois é. Porque ele falava que gastava o pacote de internet dele. Só que era uma casa gigantesca, eles tinham grana, eles podiam muito bem pagar um pacote ilimitado, sabe? Mas eles pagavam um pacote restrito, né? Diz ele que era isso. Ele desligava o Wi-Fi, né? Porque assim, não podia usar o Skype porque gastava mais gigas, mas podia ver e-mail. E aí ele deixava o Wi-Fi ligado. Só que assim, ele desligava 9h30 da noite e desligava o Wi-Fi. Aí pronto, você que se vire. E também uma vez aconteceu da gente a gente tinha TV a cabo no quarto, né? E uma conversa com ele, porque tinha que conversar, né, na hora da janta, não tinha como fugir. E aí eu inocente, assim, contei que eu tava assistindo o canal TLC na época, que eu tava assistindo 9 Day Fiancé, acho que no Brasil é 90 dias pra casar, né? Aí eu contei pra ele que eu tava assistindo e tal. Aí o que aconteceu, gente? No dia seguinte, quando eu fui ligar a televisão pra assistir um pouquinho antes de dormir, cadê o Chelsea? Pois é, ele tirou o canal. Não sei como, ele tirou o canal da minha TV. Então eu não podia mais assistir. Pois é.
E também lavar roupa, a gente só podia pôr a roupa dentro da máquina, não podia mexer na máquina, era ele que ligava a máquina, ele colocava o sabão, e era um sabão assim bem pouquinho, ele colocava bem pouquinho de sabão pra lavar a nossa roupa, e ele não deixava usar secadora. E aqui é o costume, assim, que é super normal usar secadora, ainda mais porque é muito frio, não dá pra você pendurar a roupa no varal e deixar. Ainda mais que já era outubro, já tava bem frio aqui. Só que ele não queria que usasse a secadora pra não gastar energia. E aí a gente tinha que esperar lavar a roupa e tal. Aí quando tava pronta, ele abria a máquina, a gente não podia abrir a máquina. Aí a gente ia, pegava a roupa e pendurava. E pendurava no varal, porque ele tinha um varal lá na área de serviço dele. Aí imagina, mó frio. A nossa roupa demorou uns 4 dias pra secar. E ficou um cheiro de cachorro molhado. Assim, é horrível, gente. E a gente tinha direito a isso, porque quando a gente pagou a homestay, a gente tinha direito a lavar a roupa, usar a secadora, ter acesso à internet, porque é primordial pra gente poder, assim, pra gente poder se comunicar com a nossa família. Ele não deixava, uma coisa essencial que a gente tinha pago, né? E também ele não gostava que a gente ficasse na casa, assim, durante o dia. Porque teve uma vez que, nos primeiros dias eu não trabalhava ainda, eu só estudava. E aí um dia eu tava com uma dor de cabeça, assim, e quis ir pra casa, deitar e descansar, né? E quis ir pro meu quarto, assim, depois da aula. Porque todos os dias a aula acabava 1h30 da tarde e eu continuava na escola, eu ia passear com os amigos pra conhecer a cidade de Toronto, né? E eu chegava em casa na hora da janta, 6 da tarde, assim. E aí esse dia eu queria muito deitar, que eu tava com a cabeça doendo. E aí eu fui pra casa depois da aula. Só que, gente, eu cheguei na casa, não tinha ninguém na sala, tava o maior silêncio. Mas assim, eu cheguei, entrei no meu quarto. Esse cara veio, não sei de onde. Ele bateu na minha porta, assim, tipo, bum, 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 sabe? Eu achei que ele ia derrubar a porta. Ele tava super nervoso, assim. Aí eu abri a porta e falei, pois não? Aí ele falou, o que você tá fazendo aqui? Aí eu tô com dor de cabeça, então eu vim pra casa deitar um pouco, eu preciso deitar. Aí ele falou assim, você sabe que eu não gosto que vocês fiquem aqui durante o dia, né? Gastando energia. Aí eu falei, bom, eu paguei pelo quarto, eu tenho todo o direito de ficar aqui. Aí nessa ele fechou assim a cara, né? Ele, não, tudo bem, desculpa, você tá certa. Aí ele saiu. Aí ele não me encheu mais o saco, mas, gente, era horrível. E assim, nos primeiros dias também eu não tinha ainda uma linha de telefone aqui. Então, se eu precisasse me comunicar com ele, era por e-mail. E uma vez eu resolvi sair com os amigos, eu ia jantar em casa, você tinha que avisar se você não fosse jantar, né? E eu mandei um e-mail pra ele e tal, avisando que eu não ia jantar na casa. Só que ele não recebeu, ele não leu a tempo. E aí quando eu cheguei em casa ele tava furioso na sala, falando que eu não tinha avisado, que era uma falta de respeito minha. Gente, uma vez só. Eu só não jantei uma vezinha só e eu avisei sim, sabe? Então ele era muito desagradável, ele tratava a gente muito mal, assim. A esposa era legal, mas ela era muito, como que fala? Ela obedecia muito ele, assim. Ele brigava com ela na nossa frente. Sabe, ele é um cara asqueroso, assim. E ele não gostava de outras culturas, de outras línguas. E eu não entendia, tipo, o cara tava recebendo estudante internacional e não gostava de outras culturas? Como assim? E ele perdia a paciência se você não soubesse uma palavra em inglês. Ele era ridículo. E aí no fim dos meus últimos dias lá na casa que ele confessou que ele só fazia esse programa, ele só recebia estudantes internacionais porque ele tinha abatimento de impostos. Ele ganhava um dinheirinho, né? Por isso, só por isso. E também, mais uma coisa que ele falava nos primeiros dias eu já sei o que é coxinha, eu já sei o que é brigadeiro,
Eu já sei que agora não gostei de nenhum, então nem perca seu tempo tentando me oferecer. Ele falou isso também, gente. Aí eu fiquei, nossa, que coisa, né? Tipo, a sem intercâmbio me enganou. É que não tem como você saber, né? Esse negócio de homestay é uma caixa de surpresa. E eles avisam assim, uns 3 dias antes de você embarcar, onde que vai ser, eles te dão a informação, né? O nome das pessoas da casa e tal. E não tem como saber, é uma caixa de surpresa. E eu dei, né? Infelizmente eu dei muito azar nesse caso. Aí eu já fiquei chocada assim com esse cara. E fora isso, aconteceram outras coisas mais que vão ficar para o próximo vídeo. Eu vou contar para vocês sobre a minha escola mais detalhadamente, os meus trabalhos aqui no Canadá e assim por diante. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que o Natal de vocês tenha sido muito bom, apesar desse ano estar sendo tudo super diferente, né? E nesse ano novo, façam tudo diferente nesse Réveillon. Façam tudo diferente do jeito que vocês fizeram ano passado, tá? Não tô brincando, gente. Eu não sou supersticiosa, mas, né, pelo sim, pelo não, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já estarão saindo os próximos. Bom, e é isso. Tenham um ótimo dia. Muito obrigada por ter assistido.